Boa tarde, a Rádio Inquieta, dando continuidade àquilo que tem sido o nosso trabalho nas últimas semanas, dando voz aos treinadores vencedores e também aos seus clubes. E desde já agradeço-te, Emanuel, a disponibilidade que tiveste para vir à Rádio Inquieta para falares um pouco de ti, do teu trajeto desportivo e de pouco do bairro que ascendeu à Pro Nacional da São Paulo de Braga. Normalmente começa a pergunta: o que é que te cativa para ser treinador, Emanuel? Bem, em primeiro lugar, o agradecimento é meu, e neste caso meu e do Bairro Futebol Clube. Eu acompanho este projeto e acho que para nós, treinadores, para nós, clubes amadores, estão de parabéns, porque é fantástico poderem dar voz, poderem dar expressão também àquilo que vem sendo o nosso trabalho, muitas vezes desconhecido, e também passo aqui a palavra do meu clube, e neste caso o diretor desportivo pediu-me para também agradecer a expressão que estão a dar de um clube de Vila Nova de Famalicão, numa rádio que não é de Famalicão, por isso também fazer agradecemos também um pouco o trabalho que não é feito lá, é feito aqui, e por isso estamos muito gratos por este convite. Eu estou muito grato pessoalmente por este convite. O que é que me cativa para ser treinador de futebol? Eu acho que isto, não vou dizer que nasceu comigo, mas desde de pequeninho que tenho esse desejo. Eu cresci num balneário de futebol, num clube de futebol. O meu pai foi presidente de um clube de futebol durante mais de 11 anos, e por isso eu cresci a acompanhar aquilo que era a vida dele, domingo após domingo, semana após semana, e por isso eu nasci com o bichinho, e como qualquer criança nasci também com o sonho de ser jogador de futebol. Acho que muito cedo ganhei consciência que não tinha talento, e por isso tinha o sonho de poder um dia vir a ser treinador de futebol, de poder também dedicar a minha vida nesse trabalho, ainda que fosse como é agora, a nível amador. E por isso eu que me recordo desde os meus 12, 13 anos que já tinha o sonho de ser, mais do que ser jogador de futebol. Enquanto jogava futebol com os meus colegas, eles queriam ser jogadores, eu já queria ser treinador, e já olhava para os meus treinadores, a procurar ouvi-los, a procurar também... Já olhavas para o outro lado do jogo? Sim, eles já eram para mim uma referência para eu um dia poder ser como eles. O trabalho que eles faziam na formação eu também tinha o sonho de um dia poder fazer. Por isso eu desde cedo que sempre quis seguir este caminho. Agora, és um jovem, mas tens um trajeto já com largos anos, já o disseste, começaste cedo. Como é que aparece este projeto do bairro, depois do Ribeirão, de camadas jovens, de equipas com outra dimensão? Este projeto do bairro, sabendo que o bairro, se eu não estiver enganado, será a primeira vez que vai jogar na Pro Nacional, por isso chega ao maior patamar da sua história. Sim, é verdade. O bairro também é um clube, o Bairro Futebol Clube é um clube com 20 anos, por isso tem uma história recente, mas pronto, depois de seguir todo o meu percurso, e senti sempre que estava preparado para dar o passo seguinte, mas a verdade é que muito jovem treinei uma equipa sénior, e por isso rapidamente também os convites foram surgindo para eu poder liderar diferentes contextos e cada vez mais exigentes. Em Ribeirão eu saí do clube em dezembro, entretanto em março o futebol para devido a uma pandemia, e há ali um período, neste caso foi até novembro, sem futebol na divisão de honra. No entanto, no verão surgiu o convite do Bairro Futebol Clube, talvez pelo trabalho feito anteriormente. O que é que os motivou a me convidar? Isso tem que fazer a pergunta às pessoas que lideram o clube. Da minha parte, era uma motivação muito grande de voltar a treinar. O projeto eu achei extremamente interessante, um clube muito ambicioso, mas acima de tudo também por aquilo que fui questionando. Eu tinha treinado 2 jogadores que tinham passado pelo Bairro Futebol Clube, e quando perguntei o que é que para eles era o Bairro Futebol Clube, isso era um bom caminho para eu seguir, as referências que obtive foram fantásticas, e nestes 3 anos em que estou à frente dos destinos técnicos do clube, tem-se comprovado que de facto é um clube diferente para melhor. Manuel, fazes o teu trajeto, já o disseste, passaste pelo Ribeirão, mas fazes o teu trajeto essencialmente na Associação de Futebol do Porto. Diria que chegas
ao bairro um campeonato diferente. Comparando os dois campeonatos, o que é que tu achas da competição na Associação de Futebol do Braga? Sim, eu quando cheguei para treinar o Ribeirão, é óbvio que a Pro Nacional já está muito próximo daquilo que são os campeonatos nacionais e por isso era mais fácil identificar-me com essa competição. Acompanhava-me também já do meu clube anterior, do Bogadense, o meu colaborador que se mantém até hoje, o Diogo Pinto, que tinha sido jogador também na Pro Nacional e que por isso conhecia bem a divisão e que foi, para mim, e é todos os dias um excelente elemento para também me ajudar a estar familiarizado sempre com o contexto que vou encontrar, neste caso. Mas a verdade é que quando vim para a divisão de honra da Associação Futebol de Braga não conhecia a realidade. Conhecia vários jogadores, mas não conhecia a realidade. E a principal diferença que noto está nas palavras Braga e Porto, porque de resto é futebol. Acho que na Associação Futebol do Porto, e neste caso a divisão de honra, hoje em dia está um pouco diferente, porque são 4 séries, naquela altura eram 2 séries, como aliás a Associação Futebol de Braga agora também vai voltar a ser, e como também no passado era, e era muito competitiva, por um lado. Por outro lado, também havia uma grande diferença entre as equipas. Não sei neste momento como é que está a realidade da Associação Futebol do Porto. Vejo alguns jogos, mas não conheço a fundo. Lá está, também são 4 séries, não consigo, com os meus jogos, estar a observar as outras 4 séries. Aquilo que eu sei é que neste momento a Associação Futebol de Braga tem, pela reformulação dos campeonatos e por aquilo que aconteceu principalmente no último campeonato, tem 2 competições super competitivas, a Pro Nacional e a Divisão de Honra na próxima época, com tantos clubes que caíram. É uma Pro Nacional quase com grandes clubes e por isso super competitiva e seguramente que a Associação Futebol do Porto, por essa razão, não é mais competitiva que a Associação Futebol do Braga. O teu campeonato acabas por fazer a fase final e ficas em primeiro lugar, daí que te dá o acesso a subir a divisão. Não achas que é demasiado violento teres que decidir uma época em tão poucos jogos? Sim. Como é que abordaste? Nós sabíamos à partida, por isso as regras eram iguais para todos, nós sabíamos no início do campeonato que seria assim. E sabíamos que podíamos ser primeiros classificados. Mas tinhas que falhar pouco. Certo. Mas para isso acontecer também, por isso é que nós, desde o início da época, tínhamos o objetivo de ficar nos 4 primeiros lugares, principalmente porque desde logo garantíamos a manutenção. E nós vimos várias equipas que fizeram campeonatos muito bons, mas que acabaram por ficar na fase de manutenção e acabaram por descer de divisão. E por isso nós safámos-nos, entre aspas, dessa realidade dura, de poder fazer uma primeira fase tranquila, boa, e depois poder cair. Por isso nós tínhamos o objetivo de ficar nos 4 primeiros lugares para garantir a manutenção e para salvaguardar pelo menos o futuro do clube, minimamente, na divisão de honra. No entanto, como é óbvio, com o passar dos jogos, fomos percebendo que também podíamos sonhar com essa subida de divisão. E aquilo que nós identificamos como o nosso principal objetivo, isso é desde a primeira hora que eu cheguei ao clube, mas tinha que ser fazer o máximo de pontos, ganhar todos os jogos, jogar sempre para ganhar, independentemente daquilo que fosse. Nós conseguimos alcançar o primeiro lugar antes do último jogo da primeira fase. Com a maior vantagem possível na primeira fase. Porque íamos perder metade dos nossos pontos e por isso depois ia ficar muito próximo como ficou. Quando partimos para a segunda fase, aquilo que aconteceu ao Águias de Alvelos e ao Ronfo, que foi serem primeiros da primeira fase e perderem a subida da divisão, sabíamos que podia acontecer a nós também. E podia ter acontecido às 3 equipas. Conseguimos ser o único, que foi o primeiro que conseguiu subir de divisão. Fomos felizes também, porque nós temos consciência que na primeira jornada, 15 minutos de fim, estávamos a perder em casa 2-0 com o Sampaio e íamos, se o resultado ficasse assim, passávamos para o segundo lugar e o Sampaio passava à nossa frente e poderia ser completamente diferente. E a equipa, mesmo depois que reduzida a 10, conseguiu chegar ao empate e acho que aquele empate, conseguido já aos 96 ou 97 minutos, foi a chave para nós depois também conseguirmos focar-nos no jogo seguinte. Vamos vencer a Guilherme e esse resultado foi importantíssimo para depois conseguirmos então a subida da divisão. E Manuel, como é que as pessoas do bairro reagiram a esta subida da divisão?
com uma felicidade imensa. É óbvio que acho que elas sentem o mesmo que eu, e neste momento eu digo a toda a gente que neste momento é o meu clube do coração, porque me sinto muito bem e sei que algum dia terei que sair do clube e pelas melhores ou piores razões algum dia terei que sair do clube, mas tenho a certeza que o clube vai ficar para sempre no meu coração, porque é um clube, como eu dizia há pouco, especial, mas a felicidade que eu senti, eu tenho a certeza que as pessoas sentiram o mesmo. É um momento único na história do clube. Acima de tudo é também o culminar de um trabalho de anos, não é só desde que eu lá cheguei, é um trabalho que começou anteriormente, é um trabalho e um objetivo alcançado que foi sonhado muitos anos antes, e por isso é também foi também com alguma emoção que as pessoas sentiram essa felicidade e esse orgulho, porque somos um clube com muito poucas condições, e quando digo condições falo acima de tudo condições financeiras. Somos um clube que não se pode comparar com outros da mesma divisão, da divisão de honra, naquilo que toca a orçamentos, mas somos um clube de imenso trabalho, de muito profissionalismo no meio daquele amadorismo. Dedicamos-nos muito àquilo que é o nosso trabalho diário, o treino, aquilo que é feito, o treino invisível dos jogadores em casa, o nosso treino invisível também, que é o planeamento que nós fazemos fora do campo, aquilo que é o trabalho da direção, para conseguir criar condições mínimas, é certo, mas para que os jogadores, como o meu capitão costuma dizer, consigam dar mais 10% do que aquilo que poderiam dar em condições normais. E acho que é isso que a todos nós acaba por criar uma comunidade muito familiar, e é um sentimento de orgulho incrível poder perceber que, de facto, mesmo com menos condições que os outros, quando nos dedicamos tanto e quando trabalhamos tanto e quando até nos sacrificamos tanto e sofremos tanto para que as coisas sejam atingidas, nós somos uma prova viva que, de facto, isso é possível atingir. Manuel disse que o Bairro é um clube que não tem muitas condições para contratar jogadores. Por isso, pressuponho, e se eu estiver enganado, diz-me, que vais ficar com grande parte do plantel da época passada. Como é que tu vais lidar com isto, de um plantel que bem habituado a ser vitorioso, para um campeonato que provavelmente vai sentir mais vezes a derrota do que aquelas que sentiu a época passada? Pronto, é uma nova realidade, é certo. Nós, ainda assim, de facto, foram 3 épocas onde ganhamos muitas vezes, e ainda assim nós... As pessoas estão bem habituadas. Eu, se passasse pelas pessoas, pelos nossos adeptos, aquilo que as pessoas nos dizem é domingo é preciso ganhar, quer dizer, nós podíamos ganhar 20 jogos seguidos que elas continuavam Quero ganhar o próximo, o 21º, não nos dizem é como, não é? Isso o como depois temos que ser nós a encontrar como é que vamos conseguir ganhar o jogo seguinte. E claro que vai ter um impacto muito grande a diferença competitiva. Agora, nós não vamos tentar manter a maior parte do plantel porque temos poucas condições. Nós vamos tentar manter a maior parte do plantel tem qualidade, porque tem qualidade técnica. Por alguma razão subiram de divisão, e por alguma razão fomos a equipa que fez mais pontos, e por alguma razão fomos a equipa que marcou mais golos, por isso eles têm qualidade, como é óbvio. Mas tem uma qualidade humana fantástica e é um grupo incrível, e por isso só faria sentido, depois de tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que alguns jogadores que já levam uma dezena de anos, o Zé António leva 20 anos de clube, por exemplo, por isso há jogadores que há uma vida naquele clube, e não faria nunca sentido nenhum, mesmo que entretanto surgissem condições financeiras excepcionais, quebrar aquilo que é a nossa maior força, que é aquela união de grupo, que é aquele ambiente familiar, e que é ter jogadores de uma qualidade humana excepcional, e que eu acredito muito que também têm qualidade técnica para poder vingar na Pro Nacional. E, de facto, aquilo que eu mais tenho ouvido, e que eu também digo, que é, vamos passar por uma realidade onde vamos perder muitas vezes, mas agora cabe a mim, aos jogadores também, à minha equipa técnica, porque somos aqueles que podemos influenciar diretamente o rendimento desportivo em campo, criar condições para ganhar muitas vezes. Eu sou muito ambicioso, sou realista também, por isso é que eu digo que vamos perder muitas vezes, mas para além da ambição, eu dedico-me muito àquilo que faço, e acredito muito naquilo que é o meu trabalho, o trabalho da minha equipa técnica, o trabalho dos meus jogadores, aquilo que nós fazemos.
E por isso eu não vou para o Nacional a pensar o Bairro vai ser o último classificado e vamos fazer poucos pontos e depois voltamos à Divisão de Honra e foi espetacular. Não, nós vamos para o Nacional e eu vou para o Nacional com o Bairro com o objetivo de ganhar todos os jogos outra vez. É isso que é o meu trabalho, é preparar a equipa semana após semana para ganhar o jogo seguinte. Perfeitamente conscientes que se isto houvesse uma casa de apostas que definisse aqui as probabilidades, nós éramos o maior candidato à descida, seguramente. O Pro Nacional é a divisão que fica mesmo no sopé dos campeonatos nacionais. E sabes que houve muitas equipas com história que desceram de divisão e vão apostar fortíssimo para voltar novamente ao lugar que foi deles a época passada. Tu acabas de subir da divisão inferior. Como é que tu vais lidar com esta disparidade de apostas, sabendo que estas equipas têm investimentos muito elevados para contratar os melhores jogadores? Como é que tu vais lidar com esta disparidade de apostas, sabendo que o futebol muitas das vezes nem quem ganha muito é o que ganha mais vezes. Ninguém ganha muito dinheiro. Sim. Nós temos consciência disso, era aquilo que eu estava a dizer, e temos consciência que vamos jogar contra equipas que até em termos estruturais são equipas de campeonato nacional. Vão manter uma estrutura que vem de cima. É óbvio que vão sofrer ajustes porque têm que o fazer, mas não deixam de ser equipas estruturalmente preparadas para campeonatos nacionais. E nós vimos uma realidade de divisão de honra e é a primeira vez que vamos estar num campeonato da Pro Nacional. Quando digo nós, falo no clube. Acima de tudo, nós não vamos nunca e não podemos nunca sentirmos-nos vítimas daquilo que é o contexto onde estamos inseridos. Ou seja, nós não podemos chegar à Pro Nacional e imaginemos que as coisas na primeira, na segunda, na terceira jornada não correram bem. Nós temos que ter a consciência que há mais 31, 32, 33 jornadas para poder competir e somar pontos, e as contas fazem-se sempre no final. E repito, nós vamos para a Pro Nacional com a ambição, também vimos com uma dinâmica de vitória forte que nos dá alguma motivação extra para poder encarar este desafio e vimos para a Pro Nacional com o objetivo de competir com essas equipas, de nos testar a nós mesmos, e o desafio permite que nós também encaremos isso com um entusiasmo muito grande. É evidente que aquilo que nunca pode ser perdido é o entusiasmo com que vamos começar. No dia em que o entusiasmo com que vamos começar se perder, estamos a dar, entre aspas, tiros nos pés e a caminhar para... Já querias começar amanhã? Sim. Acho que está toda a gente entusiasmada. E é como eu digo, esse entusiasmo tem que ser até ao fim. Da mesma forma que o desespero que as equipas sentem na última jornada de ter que somar pontos para poder garantir os objetivos, é aquilo que nós temos que ter desde a primeira jornada. É pensar que aquela jornada pode ser decisiva para o desfecho final. Se nós encararmos isso assim, todos os jogos, o entusiasmo com que vamos começar e o desespero, entre aspas, positivo ou negativo, porque nós este ano tivemos, na penúltima jornada, um desespero positivo que era ganhar para poder subir a divisão, e entre aspas não podíamos falhar porque toda a gente nos dizia, eu recebi chamadas, pá, tens que ganhar, não podes falhar, não sei o quê. Pronto. É um desespero positivo. Isso tem que acontecer em todas as jornadas. Temos que encarar cada jogo como se fosse decisivo, e se assim for, eu repito, nós não estamos muito longe de maio, mas eu acredito convictamente que o Bairro vai para a Pro Nacional e pode ficar na Pro Nacional. As regras das competições no Pro Nacional são mais exigentes que nas outras divisões. Vais encontrar... os campos têm que ter dimensões para o Nacional. Provavelmente neste campeonato em que tu jogaste encontraste campos com maior dificuldade. Sentes que a tua equipa vai ficar mais confortável tendo que jogar nestas condições em comparação com alguma dificuldade que teve no campeonato anterior? Acho que vai ser exatamente igual. Nós, se há coisa que também nos caracterizou ao longo destas 3 épocas em que eu treino no Bairro, é que para nós jogar em casa ou fora é exatamente igual. E independentemente das condições dos campos, eu nunca ouvi os meus jogadores chegar ao final do jogo e dizer, nós perdemos porque o campo era pequeno, e nós perdemos porque o campo era grande, nós perdemos porque o campo sintético era fraco, ou o sintético era muito bom e nós estamos habituados a um sintético menos bom que o nosso. E por isso, as condições nunca condicionaram, entre aspas, o nosso trabalho.
Aliás, acho que não fiz essas contas, mas provavelmente fizemos mais pontos fora do que em casa durante estas 6 épocas que eu treino no clube. Por isso também resulta de... na primeira época não havia adeptos, ajudou a que isso acontecesse, ou seja, jogávamos em casa, jogávamos fora, as bancadas estavam vazias devido à pandemia e por isso nós encarávamos sempre os jogos da mesma maneira, e a partir da segunda época, quando já passou a ser possível ter adeptos, nós seguramente também a maior parte dos jogos que tivemos mais adeptos fora do que a equipa da casa. É um clube, o nosso clube é um clube que é muito acarinhado pelas pessoas que gostam do clube, que gostam de nós, estão sempre presentes os nossos adeptos. Acredito que isso vai acontecer também com mais entusiasmo na Pro-Nacional. É óbvio que há equipas com uma dimensão de apoio diferente na Pro-Nacional do que havia na Divisão de Honra, e particularmente na nossa série, mas respondendo à pergunta, acho que, sinceramente, a única coisa que nos pode condicionar é jogar em campos de relva natural, porque não é habitual acontecer. Isso, nas primeiras vezes, pode ser diferente, porque nem temos a oportunidade de treinar, de preparar esses jogos nesses contextos. Há equipas com relevados naturais que podem ir ao sintético quando vêm jogar à nossa casa, pronto, e nós não temos essas condições, infelizmente, mas de resto, tudo o resto será exatamente igual. O Emanuel, treinador, como é? É um treinador tranquilo? Como é que vives nos dias antes dos jogos? E como é que vives após o jogo? Não te vou perguntar como é que reages à derrota, porque perdeste poucas vezes e não te deves lembrar, não é? Isso é um elogio, acho eu. Não, mas normalmente reajo um bocadinho mal à derrota, e quando digo mal, acho que é exatamente igual para todos os treinadores. Por um lado, principalmente quando os dias são particularmente maus, quando há uma má exibição, quando há um jogo que correu mesmo muito mal, sentimos-nos normalmente sozinhos, mas eu até gosto de estar sozinho nesse momento, para poder refletir e voltar mais forte no momento seguinte. Continua a perdurar a ideia que os jogadores ganham e os treinadores perdem? É assim, acho que também nós treinadores somos responsáveis por isso, porque a não ser que... Mas a vitória pouco se lembram dos treinadores, não é? E está tudo bem, nós dependemos do trabalho dos jogadores, não é? A verdade é que todas as vitórias são alcançadas por 11, 12, 13, 14, 15, hoje em dia 16 jogadores que estiveram lá dentro. Eu não estive lá dentro, a minha equipa técnica não esteve lá dentro, a direção pode ter feito um trabalho excepcional durante a semana, pode ter organizado um jantar, pode ter feito, mas não esteve lá dentro, porque são os jogadores que jogam. Por isso é evidente que são os jogadores que ganham, também são os jogadores que perdem, mas porque também são eles que estão lá dentro, e por isso, se formos factuais, isso é um facto. Mas a verdade é que muitas vezes, e eu normalmente assumo a responsabilidade nas derrotas, porque também sinto que quando perdemos é porque de facto alguma coisa falhou da nossa parte. Às vezes também falha da nossa parte nos momentos em que ganhamos, mas lá está, os jogadores conseguem compensar isso e conseguem se superar e conseguem vencer, ou por outra razão qualquer acabam por vencer ou empatar. Às vezes podemos fazer uma exibição fenomenal e nós, treinadores, termos feito uma preparação estratégica do jogo incrível, e mesmo assim termos perdido. Aí acho que a responsabilidade não é de ninguém, é a responsabilidade do adversário, que foi mais forte. Há bocado dizias que era um elogio, mas agora não vai ser elogio, é uma constatação. Sentes que alguns dos seus jogadores estão melhores agora, depois de trabalharem contigo, do que estavam no início, quando pegaste neles? Eu disse, não tenho dúvidas. Se é da minha responsabilidade, é que já não tenho absoluta certeza, porque há jogadores que acho que não existe muitas vezes essa noção, porque as pessoas veem o jogo, não veem o treino, mas há jogadores que treinam a um nível altíssimo, a um nível muito superior do que aquele até que nós muitas vezes exigimos. E eu dizia aos meus jogadores que se nós pudéssemos chegar à Pro-Nacional, isso seria resultado de treinarmos como equipas de Pro-Nacional, ou seja, treinarmos a um nível de intensidade de equipas de Pro-Nacional. É isso que nos permite ser mais forte na divisão de honra do que os nossos adversários, e foi isso seguramente que muitas vezes nós jogamos contra equipas, algumas que desceram de divisão, que nos jogos contra nós foram muito melhores que nós, naquilo que é o jogo foram muito melhores que nós, e o resultado final foi que o Bairro venceu, e o Bairro venceu porque estava preparado para levar com aquela intensidade do adversário. A intensidade muitas vezes tática, técnica, nem tem a ver com o correr mais, tem a ver com o facto do adversário jogar melhor que nós, do adversário criar mais oportunidades que nós,
nós resistimos, nós temos essa capacidade de resistir e acima de tudo temos uma mentalidade muito forte para perceber que nós só tínhamos que ter uma oportunidade, que se tivéssemos uma oportunidade íamos fazer gol. Respondendo àquilo que me perguntou mais especificamente, é óbvio que nós, treinadores, olhamos muitas vezes para um jogador no início da época, olhamos para um jogador no final da época e sentimos que, de facto, sim. E se ele se entregou, é porque também nos ouviu, é porque também explorou aquilo que foram as nossas sugestões. Muitas vezes sugestões que partiram de exercícios de treino onde nós nem dizemos qual é o objetivo, mas o exercício está ali, o jogador dedica-se àquele exercício e acaba por compreender melhor um pouco o jogo. E acho que é esse também o nosso desafio, mais do que... É isso que também nos permite vencer jogos. É proporcionarmos ao jogador experiências, contextos em treino, para ele poder ser melhor no final daquele treino. E se um jogador no final de um treino for 1% melhor, eu acredito muito que ao fim de 100 treinos vai ser 100% melhor. Manuel, isto passou rápido, não temos mais tempo para conversarmos, fica uma promessa de uma futura conversa. Agradecer-te a tua disponibilidade para vir à Rádio Inquieta falar um bocadinho do Emanuel, agradecer ao bairro também a disponibilidade e o elogio e os cumprimentos que nos mandaram no início e sucesso para a próxima época. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado nós e mais uma vez foi um gosto enorme ter estado aqui. Muito obrigado.